Olá, de volta com mais uma aula de finanças nos negócios. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito da reserva financeira. Falamos na última aula a respeito do planejamento, o quanto é importante planejar no longo prazo. E dentro desse planejamento, a gente precisa sempre separar, como a gente começou a falar, a respeito da reserva financeira. A gente precisa separar dentro do nosso recurso, dentro do nosso lucro, uma parte que vai ser a reserva financeira. Mas por quê? Por que eu preciso separar essa reserva financeira? Como a gente já tinha começado a falar, os imprevistos, eles acontecem. Quando acontece, você precisa recorrer ao banco ou você conseguiu já separar esse recurso? Esse recurso que você separou, ele está sendo suficiente para cobrir esses imprevistos? Que tipos de imprevistos podem ocorrer? Pode acontecer uma doença temporária ou grave com você ou dos seus funcionários. Já pensou nisso? Se você parar de trabalhar hoje, como é que faz? Tem alguém que vai conseguir te substituir? Ou a própria doença em si? Ela pode levar alguns custos que você não estava esperando, é um imprevisto. Pode acontecer uma invalidez. Ah, mas a gente não gosta de pensar nisso, né? Muitas vezes a gente não gosta de pensar, que a gente fala que se a gente começar a pensar nas coisas, a gente atrai isso. A questão aqui não é atrair. A questão é pensar que tipo de imprevisto pode acontecer. Podem acontecer, pode acontecer. Se esses imprevistos realmente acontecerem, eu tenho uma reserva financeira para me ajudar. Se eu ficar impossibilitado de trabalhar hoje, ficar sem renda, vamos dizer que eu não tenho uma loja, não tenho funcionários, a minha empresa sou eu. Eu vendo serviços, eu presto serviço. Se eu não conseguir prestar meu serviço, ficar 30 dias sem renda, como que eu vou pagar minhas contas? É exatamente isso. Esses imprevistos podem acontecer e a gente precisa ter uma tranquilidade, uma reserva para esses imprevistos. Um acidente, pode acontecer um acidente e eu tenho um custo. Com esse acidente, eu posso bater meu carro, eu posso atingir outra pessoa, isso tudo pode acontecer. Uma internação hospitalar, internações são super caras, de repente eu não estava esperando por isso, mas eu vou precisar ter esse custo. E aí, eu tenho essa reserva? Um incêndio, a gente toma tanto cuidado, mas pode acontecer, a gente esquece às vezes das coisas. Já pensou? Aconteceu um incêndio, você precisa reparar aquilo tudo ali. Será que a sua reserva é suficiente? Um falecimento. Nossa, mas falecimento? Falecimento acontece. Como diria minha avó, para morrer basta estar vivo. A gente não sabe a nossa hora, isso pode acontecer. E se a gente vier a falecer, a gente tem uma reserva que possa sustentar a nossa família? Será que a gente tem isso, essa reserva suficiente para sustentar? Para sustentar por quanto tempo? Um acidente com um colaborador ou algum cliente, às vezes acontece, cai alguma coisa, machuca um cliente, será que a minha reserva ela é suficiente para suprir, para pagar as despesas que possam ocorrer diante daquilo ali? E ainda, a perda de emprego do outro membro da família. Já pensou que muitas vezes a gente tem um empreendimento e o nosso companheiro trabalha, de repente, numa outra organização, tem um emprego formal, e se ele perder o emprego? Normalmente a renda da família é junto, a gente precisa daquela renda toda, é o que forma o nosso colchão financeiro. Se ele perder a renda hoje, como que funciona? Não vai conseguir pagar suas contas? Por quanto tempo? Já pensou nisso? São todas questões importantes, mas a gente precisa sempre ter em mente que nem tudo é imprevisto. Os imprevistos acontecem? Sim, com certeza, mas nem tudo é imprevisto. Todo ano tem férias, todo ano tem 13º, todo ano tem sazonalidade de venda. E aí, você realmente se prepara para isso? Você já sabe que no final do ano você tem que pagar 13º, você sabe que todo ano você tem que pagar férias. Qual é o seu planejamento para isso? Como que você faz a sua reserva pensando em algo que não é imprevisto, é algo que precisa estar lá no seu planejamento? Sua sazonalidade de venda, você sabe que 2 vezes por ano, por exemplo, a sua venda cai pela metade. Como você se prepara para isso? Você fez uma reserva nos outros meses para compensar?
Como que funciona? Isso não é imprevisto, isso precisa ser planejado. Mesmo o imprevisto não precisa ser planejado? Só que tem aquelas coisas que não são previstas e mesmo assim a gente não planeja. A gente precisa ficar alerta. Então, dentro da reserva financeira, quanto que eu preciso separar mensalmente? Para reserva de emergência, para reserva de oportunidade, para férias, para 13º, para investimento. Eu tenho que pensar nisso tudo. Para cada um, vai ser uma necessidade diferente. O que eu preciso pensar é férias e 13º é algo simples. Eu já sei que vai acontecer. Então, eu posso, por exemplo, ratear aquilo por 12 meses ou por 10 meses. Ou seja, eu já sei que aquele salário a mais eu vou precisar fazer uma reserva durante os outros meses para cobrir. Reserva de emergência e de oportunidade. Quanto que eu preciso ter? E faz uma divisão para que todo mês você guarde um pouco para aquelas oportunidades. Investimento. Daquilo que você se dispôs, daquilo que é o seu lucro. Quanto que você vai guardar para realmente pensar na sua liberdade financeira? 10%, 20%? Não deixe de fazer. Ah, mas não está gerando muito lucro, está tudo muito apertado. Pouquinho que você fizer hoje, tudo na vida é hábito. A gente precisa guardar que seja pouco, mas a gente precisa criar esse hábito. Lembrar que é necessário fazer planejamento. E com esse planejamento, se a gente começar hoje, daqui a pouco isso se torna um hábito e a gente vai começar assim, lá na frente, a criar e a ter a nossa liberdade financeira, que é isso que a gente precisa e é isso que a gente busca. Essa aula, por hoje, a gente termina e até a próxima aula. Obrigada.